18 de junho de 1930, Fazenda Santa Cruz, interior de Minas Gerais. O cheiro de canjica e quentão ainda pendurava no ar quando o sol nasceu sobre os cafezais. A noite anterior tinha sido de festa, fogueira alta, sanfona gemendo até de madrugada, crianças correndo entre as barraquinhas de milho assado. A Fazenda Santa Cruz, uma das maiores propriedades da região, sempre abria as porteiras para o povoado inteiro nas festas juninas. O coronel Augusto Ferreira Leite fazia questão disso. Dizia que um homem de posses tinha obrigação com a comunidade. Mas naquela manhã, quando a cozinheira Dona Zefa entrou na casa grande para acender o fogão a lenha, algo estava diferente. O quarto de Helena, a filha mais nova do coronel, estava vazio. A cama, arrumada, a janela, entreaberta. O vestido de chita que ela tinha usado na festa, jogado sobre a cadeira de balanço como quem tirou às pressas. Dona Zefa sentiu um frio na espinha. Helena Ferreira Leite tinha 19 anos. Cabelo castanho longo, sempre preso em tranças ou coque baixo. Olhos escuros, sérios demais para a idade. Era conhecida pela discrição. Não ria alto como as primas. Não dançava quadrilha. Não flertava com os rapazes. Preferia ficar nos cantos, observando. Escrevia cartas longas para uma tia em Belo Horizonte e lia romances franceses que o pai trazia das viagens à capital. Ela não era do tipo que sumia. Dona Zefa chamou pela moça. Subiu a escada de madeira que rangia. Bateu nas portas dos outros quartos. Nada. Foi até o quintal. Olhou o galinheiro, o curral, o tanque de lavar roupa. Nada. Foi então que percebeu. O pequeno baú de couro que Helena guardava embaixo da cama também tinha sumido. Quando o coronel Augusto desceu para o café, a notícia já tinha se espalhado pela cozinha. Ele ouviu em silêncio, a mandíbula travada. Depois subiu ao quarto da filha, examinou cada canto, abriu o guarda-roupa, revirou as gavetas, encontrou uma coisa apenas, um bilhete, dobrado em 4, enfiado entre as páginas de um missal. Pai, não me procure. Eu preciso seguir meu próprio caminho. Um dia o senhor vai entender, Helena. O coronel amassou o papel na mão. Não gritou. Não chorou. Apenas olhou pela janela, para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, e disse, baixo. Ela não fez isso sozinha. A notícia se espalhou pela região como fogo em palhada seca. Helena Ferreira Leite, filha do coronel Augusto, tinha desaparecido na madrugada de São João. Algumas pessoas diziam que ela tinha fugido com um rapaz. Outras, que tinha sido levada à força. Havia quem jurasse tê-la visto subindo em uma carroça puxada por mulas, rumo à estrada que levava à capital. Outros diziam que ela estava escondida em uma das fazendas vizinhas, esperando o momento certo de partir para longe. O coronel mobilizou todos os homens da propriedade. Enviou mensagens telegráficas para delegacias de cidades próximas. Ofereceu recompensa, quantia generosa, para quem trouxesse informações sobre o paradeiro da filha. Mas Helena Ferreira Leite tinha desaparecido. E com ela, todas as respostas. Os primeiros dias foram de movimento frenético. Cavalos galopando pelas estradas de terra, homens batendo de porta em porta, interrogando colonos, meeiros, trabalhadores das fazendas vizinhas. O coronel Augusto não dormia. Passava as noites sentado na varanda da casa grande, fumando charutos e olhando para a escuridão dos cafezais, como se esperasse que Helena surgisse de repente, pedindo desculpas pelo susto. Mas ela não voltou. A mãe de Helena, Dona Marieta, trancou-se no quarto. Rezava o terço em voz alta, repetindo as ave-marias até a voz sumir. Não aceitava visitas. Não descia para as refeições. As mucamas deixavam bandejas na porta e elas voltavam intocadas. As duas irmãs mais velhas de Helena, Cecília e Amélia, tentaram continuar a rotina, mas a casa já não era a mesma. O silêncio pesava. Ninguém cantava mais. Ninguém ria. A sanfona que tinha tocado na festa de São João ficou guardada, esquecida em um canto do depósito. Semanas depois, um boato começou a circular. Diziam que Helena tinha sido vista em uma pensão em Belo Horizonte, acompanhada de um homem mais velho, de terno escuro e chapéu de aba larga. A descrição era vaga, mas suficiente para reacender a esperança e a fúria do coronel. Ele viajou até a capital com 2 capangas,
Passou 3 dias investigando pensões, hotéis baratos, casas de cômodos. Mostrou o retrato de Helena para dezenas de pessoas. Ninguém reconheceu. A pista era falsa. De volta à fazenda, o coronel trancou-se no escritório. Parou de falar sobre a filha. Quando alguém mencionava o nome dela, ele apenas desviava o olhar e mudava de assunto. Para a comunidade, o silêncio do coronel era um sinal claro. Helena tinha desonrado a família, e por isso ela não seria mais mencionada. Os meses viraram anos. A vida na fazenda Santa Cruz seguiu, mas nunca voltou a ser a mesma. As festas juninas foram suspensas. O coronel envelheceu 10 anos em 2. Dona Marieta morreu em 1934 de uma pneumonia que os médicos disseram ser complicada por desgosto profundo. Helena nunca mais foi vista. Seu nome foi apagado das conversas. Nos registros da família, ela aparecia apenas como a filha que partiu. Não havia luto oficial, porque não havia corpo. Não havia túmulo, porque não havia certeza. Apenas uma ausência e um baú de couro que nunca foi encontrado. Março de 2025, Fazenda Santa Cruz. Agora um hotel-fazenda histórico. A reforma começou em janeiro. A Casa Grande, que tinha resistido a quase um século de chuvas, cupins e abandono, seria transformada em parte do complexo turístico. Pisos seriam trocados, paredes reforçadas, instalações elétricas refeitas. No dia 14 de março, os operários estavam trabalhando no segundo andar quando um deles, Josué, percebeu que uma das tábuas do assoalho estava solta. Ele enfiou a pé de cabra e puxou. A madeira cedeu com um rangido surdo. Embaixo, no vão entre o piso e o forro do andar de baixo, havia algo, um embrulho. Josué chamou o mestre de obras. Eles puxaram o pacote com cuidado. Era um pedaço de pano encerado, amarrado com barbante grosso, manchado de mofo e poeira. Quando abriram, encontraram retratos, fotografias antigas, em preto e branco, bem conservadas apesar do tempo. Havia 6 no total. Todas mostravam a mesma jovem, Helena Ferreira Leite. As fotos foram levadas para a administração do hotel. A gerente, Carla, que conhecia a história da fazenda, reconheceu imediatamente quem era a moça. Ela já tinha ouvido falar da filha desaparecida do coronel. Mas havia algo estranho nas fotos. Em uma delas, Helena estava sentada em um banco de praça, sorrindo levemente, com um livro no colo. Ao fundo, era possível ver uma placa, Praça da Liberdade, Belo Horizonte. Em outra, ela estava em frente a uma igreja, usando um vestido simples, sem joias, sem os traços de riqueza que uma filha de fazendeiro teria. O cabelo estava solto, algo que nunca teria sido permitido na fazenda. Nas outras fotos, Helena aparecia ao lado de um homem. Ele não usava terno, vestia roupas simples, camisa de algodão, suspensórios. Os dois estavam de mãos dadas. Na última foto, Helena segurava um bebê no colo. Carla contatou um historiador local, Dr. Renato Coimbra, especialista em genealogia e história das famílias de Minas Gerais. Ele examinou as fotos e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: essas fotos foram tiradas entre 1930 e 1932, mais ou menos. O estilo da roupa, o tipo de papel fotográfico, tudo indica isso. E essa igreja, ele apontou para uma das imagens, é a igreja de São José, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, frequentada por operários, imigrantes, gente simples. Carla franziu a testa. Então ela realmente fugiu? Parece que sim. E parece que teve uma vida diferente da que teria aqui. Dr. Renato virou uma das fotos. No verso, escritas a lápis, quase apagadas, estavam algumas palavras. Helena e João, 1931, nosso lar. Dr. Renato mergulhou nos arquivos, registros paroquiais, certidões de nascimento, listas de moradores de pensões. Levou semanas, mas ele encontrou. Em 1931, uma mulher chamada Helena Maria foi registrada como moradora de uma pensão no bairro Floresta, em Belo Horizonte. O sobrenome estava diferente. Ela tinha se apresentado como Helena Maria Costa, mas a idade batia, a descrição batia, e havia mais. No mesmo ano, foi registrado o nascimento de uma criança, João Pedro Costa, filho de Helena Maria Costa e João Alves da Silva,
operário da construção civil. Dr. Renato encontrou também uma ficha de óbito. Helena Maria Costa faleceu em 1934, aos 23 anos, de tuberculose. Foi enterrada no cemitério do Bonfim, em uma cova simples, sem lápide. João Alves da Silva continuou morando na pensão com o filho até 1938, quando desapareceu dos registros. Provavelmente migrou para outra cidade, talvez São Paulo, como tantos operários da época. O menino, João Pedro, foi criado por uma família de vizinhos. Cresceu, trabalhou como marceneiro, teve filhos. Morreu em 1998, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Seus descendentes ainda vivem na região. Dr. Renato conseguiu contato com uma das netas de João Pedro, Ana Clara, professora aposentada de 52 anos. Ele explicou a descoberta, mostrou as fotos. Ana Clara ficou sem palavras. Minha avó, ela murmurou. Meu avô sempre disse que a mãe dele tinha sido de família rica, mas que tinha renunciado a tudo por amor. A gente achava que era lenda. Ele nunca quis falar muito sobre isso. Ela tinha uma caixa guardada. Dentro havia cartas. Cartas escritas por Helena para João, antes de fugir. Cartas cheias de medo, mas também de esperança. Eu não aguento mais viver nessa gaiola de ouro. Quero escolher minha própria vida, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo. Você me prometeu que vamos construir algo nosso. Não importa onde, não importa como. Só importa que estaremos juntos. As fotos foram colocadas em uma exposição permanente no Hotel Fazenda. A história de Helena foi contada, não como a da filha que desonrou a família, mas como a de uma mulher que escolheu o amor em uma época em que mulheres não escolhiam nada. A exposição se chama Helena, a mulher que escolheu ser livre. Ana Clara visitou a fazenda, caminhou pelos mesmos corredores onde a avó tinha crescido, tocou as paredes da casa grande, chorou em silêncio. Depois ela plantou uma muda de ipê roxo no jardim em homenagem a Helena e disse, baixinho, você conseguiu, vó, você conseguiu ser livre. A história de Helena não terminou na exposição. Semanas depois da inauguração, uma senhora de 81 anos apareceu no Hotel Fazenda. Ela se apresentou como Lúcia Ferreira, bisneta de Cecília, uma das irmãs de Helena. Lúcia tinha ouvido falar da descoberta, tinha visto as fotos na imprensa local e decidiu que precisava contar algo que a família guardava havia décadas. Ela sentou-se com Carla e Dr. Renato na varanda da Casa Grande e começou a falar. Minha avó Cecília nunca acreditou que Helena tinha desonrado a família. Ela sabia que a irmã era diferente. Sabia que Helena sufocava naquela vida, e no fundo, ela entendia. Lúcia abriu uma bolsa de couro gasto e tirou de dentro um envelope amarelado. Isso aqui chegou em 1933. Veio pelo correio, endereçado à minha avó, sem remetente, mas ela reconheceu a letra de imediato. Dentro do envelope havia uma carta curta, escrita em papel simples. Cecília, não sei se esta carta vai chegar até você. Não sei se você vai querer ler, mas preciso que saiba. Eu estou bem. Eu sei que o que fiz foi imperdoável aos olhos do papai. Sei que mamãe nunca vai me perdoar. Mas eu não conseguia mais viver daquele jeito. Não conseguia casar com quem ele escolhesse. Não conseguia fingir que era feliz. Eu escolhi o João. Ele é operário. É simples. Não tem terras nem sobrenome. Mas ele me trata como gente. Ele me escuta. Ele me deixa ser quem eu sou. Nós temos um filho. Um menino lindo, saudável, que vai crescer livre. Não vou poder dar a ele as riquezas que tive, mas vou dar a ele algo que eu nunca tive, a chance de escolher. Eu sei que você vai entender, Cecília. Você sempre foi a única que entendia. Não me procure. Mas saiba que sou feliz. Sua irmã Helena... Lúcia dobrou a carta com cuidado. Minha avó guardou isso a vida inteira. Nunca contou para ninguém, nem para o próprio pai. Ela achava que, se ele soubesse, ia tentar trazer Helena de volta à força. E ela não queria isso. Ela queria que a irmã fosse feliz. Dr. Renato olhou para a carta, para as fotos, para a fazenda ao redor. Helena não sumiu. Ele disse, baixo. Ela se libertou. Hoje, no Hotel Fazenda, há uma sala dedicada à história de Helena Ferreira Leite. Nela estão os retratos encontrados sob o assoalho, a carta que ela enviou à irmã e um pequeno texto explicativo. Helena nasceu em uma época
em que as mulheres eram propriedade. Filhas de fazendeiros eram moedas de troca, destinadas a casamentos arranjados, vidas controladas. Mas Helena escolheu o amor, escolheu a liberdade e pagou o preço. Foi apagada da história da própria família, mas ela viveu e foi feliz. Esta exposição é uma forma de trazer Helena de volta para casa, não como a filha perdida, mas como a mulher que se encontrou. Ana Clara, a neta de João Pedro, visitou a sala várias vezes. Em uma delas, trouxe uma foto antiga do avô, já velho, sentado em uma cadeira de balanço, sorrindo. Ele nunca falou muito sobre a mãe, ela disse. Mas sempre que alguém perguntava, ele dizia a mesma coisa. Minha mãe foi a mulher mais corajosa que eu conheci. E ele estava certo. Helena não desapareceu em 1930. Ela apenas escolheu viver. E 95 anos depois, o mundo finalmente soube. Maio de 2025. Contagem. Região metropolitana de Belo Horizonte. Ana Clara não conseguia parar de pensar na história da avó. Desde a visita ao Hotel Fazenda, algo a incomodava. Uma sensação de que havia mais a descobrir. Mais peças desse quebra-cabeça espalhadas pelo tempo. Ela decidiu revirar o sótão da casa, onde o avô João Pedro tinha morado nos últimos anos de vida. A casa agora pertencia a um primo distante, mas ele deu permissão para que Ana Clara explorasse o que quisesse. O sótão era um depósito de memórias empoeiradas, caixas de papelão úmido, móveis quebrados, revistas antigas, ferramentas enferrujadas. Ana Clara passou horas ali, abrindo caixas, lendo cartas amareladas, olhando fotos desbotadas. E então, no canto mais escuro do sótão, coberto por uma lona rasgada, ela viu um baú de couro, pequeno, gasto, com fivelas de metal oxidado e alças de corda desgastada. O coração de Ana Clara disparou. Ela arrastou o baú até a luz que entrava pela janela. Tinha medo de abrir, medo do que poderia encontrar, ou do que poderia não encontrar. Mas abriu. Dentro do baú, cuidadosamente guardados, estavam os pertences de Helena. Um vestido de chita azul, dobrado com esmero, ainda com o cheiro suave de lavanda. Um par de luvas brancas, pequenas, delicadas. Um terço de madeira com contas desgastadas pelo uso. Um caderno de capa dura, com as páginas amareladas e manchadas de umidade. E, no fundo, envolto em um pedaço de tecido, um medalhão de prata com a inicial H gravada. Ana Clara pegou o caderno com as mãos trêmulas. Abriu na primeira página. Diário de Helena Ferreira Leite, 1929. Ela leu durante horas, sentada no chão empoeirado do sótão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana Clara mergulhou na vida íntima de uma mulher que ela nunca conheceu, mas que agora sentia como se fosse parte dela. O diário começava em 1929, quando Helena tinha 18 anos. As primeiras páginas eram de uma jovem ainda presa às expectativas familiares, mas já questionando tudo. 23 de abril de 1929. Hoje o papai disse que já está na hora de eu pensar em casamento. Ele tem um candidato em mente, o filho do fazendeiro Almeida, de Pouso Alegre. Eu nem conheço o rapaz. Mas para o papai, isso não importa. Importa a terra, o gado, os negócios. Eu sou apenas uma peça no tabuleiro dele. Às vezes eu olho para a estrada de terra que sai da fazenda e imagino onde ela leva. Imagino como seria andar por ela sem ter que voltar. As páginas seguintes mostravam o despertar de Helena. Ela começou a frequentar as missas na capela da fazenda e foi lá que conheceu João Alves da Silva. Ele não era colono da fazenda Santa Cruz. Trabalhava como carpinteiro itinerante, viajando de fazenda em fazenda, consertando porteiras, telhados, móveis. Era alguns anos mais velho que Helena. Tinha mãos calejadas e um jeito calmo de falar. Eles se encontraram pela primeira vez em junho de 1929, quando João foi contratado para reformar a capela. 10 de junho de 1929. Hoje conheci um homem diferente. Ele estava consertando os bancos da capela e eu fui levar água para os trabalhadores. Ele me agradeceu olhando nos meus olhos. Não desviou o olhar como os outros fazem. E quando eu perguntei seu nome, ele sorriu e disse: João, só João. Eu nunca tinha visto alguém tão livre. Os meses seguintes foram de encontros escondidos. Helena inventava desculpas para ir até a capela, ou até a oficina onde João trabalhava. Conversavam aos sussurros,
sempre com medo de serem descobertos. 15 de setembro de 1929. Ele me disse que vai embora em breve, que o trabalho aqui está acabando e ele precisa seguir para outra cidade. Eu senti como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Eu disse a ele, e se eu fosse com você? Ele riu. Achou que eu estava brincando. Mas eu não estava. Helena passou os meses seguintes planejando. Guardava dinheiro, pequenas quantias que conseguia esconder das irmãs. Juntava roupas simples, sem chamar atenção. Escrevia cartas para João, que ele respondia e deixava escondidas em um buraco na parede da capela. A fuga foi marcada para a noite de São João, quando a fazenda estaria cheia de gente, música e movimento. Ninguém notaria a ausência dela até a manhã seguinte. Já é 7 de junho de 1930. Amanhã eu vou embora. Amanhã eu deixo de ser a filha do coronel e me torno apenas Helena. Apenas eu. Tenho medo, muito medo, mas tenho mais medo de ficar. O João me prometeu que vamos construir uma vida. Não vai ser fácil, não vai ser confortável, mas vai ser nossa. E isso é tudo que eu quero. As últimas páginas do diário eram de Belo Horizonte. Helena escrevia sobre a vida na pensão, sobre o trabalho de João na construção civil, sobre a simplicidade do dia a dia. 3 de agosto de 1930. Hoje acordei com o som da chuva batendo no telhado de zinco. O quarto é pequeno, a cama range, a comida é simples, mas eu acordei ao lado do João. E pela primeira vez na vida, eu acordei feliz. Não tenho mais vestidos de seda, não tenho mais mucamas, não tenho mais festas na casa grande, mas eu tenho escolha. E isso vale mais do que tudo. 12 de março de 1931. Hoje eu segurei meu filho pela primeira vez. Ele é tão pequeno, tão frágil, mas tão perfeito. O João chorou. Ele disse que nunca imaginou que ia ser pai, que nunca imaginou que ia ter uma família. Eu também chorei. Eu sei que meu pai nunca vai conhecer esse menino. Eu sei que minha mãe nunca vai segurá-lo, mas ele vai crescer livre. Ele vai escolher seu próprio caminho. E isso é o maior presente que eu posso dar a ele. As últimas páginas do diário eram diferentes. A letra estava mais fraca, tremida. 20 de junho de 1934. Eu não estou bem. Sei disso. O médico disse que é tuberculose. Disse que é grave. O João não quer acreditar. Ele diz que eu vou melhorar, mas eu sei que não vou. Eu não tenho medo de morrer. Eu tive uma vida curta, mas eu vivi. Eu escolhi. Eu amei. Meu único medo é deixar o João e o menino sozinhos. Mas eu sei que eles vão ficar bem. Eles são fortes. A última página era uma carta, não endereçada a ninguém. Apenas palavras soltas, escritas por uma mulher que sabia que estava morrendo. Se um dia alguém encontrar esse diário, quero que saiba, eu não me arrependo de nada. Eu nasci em uma gaiola de ouro, mas eu escolhi voar, e valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. Helena. Ana Clara fechou o diário devagar. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto. Ela abraçou o baú de couro contra o peito e sussurrou. Você foi corajosa demais, vó. Corajosa demais. Semanas depois, Ana Clara doou o diário e o baú de couro para a exposição no Hotel Fazenda. Agora, ao lado dos retratos e da carta, os visitantes podem ler as palavras de Helena. Podem conhecer a mulher por trás da história e entender que ela não desapareceu. Ela apenas escolheu viver.